pessoal, eu sou Andréa Zambel e hoje nós vamos falar sobre mandato. Bom, nós sabemos que a atividade do advogado ele tem início no momento em que ele atende o seu cliente e a partir dali ele estabelece com o cliente uma relação jurídica de prestação de serviço. O cliente ele contrata o advogado para atividade de assessoria, de consultoria ou até mesmo para uma atuação no próprio Poder Judiciário, né? E nesse momento ele confia no advogado, ele confia poderes para poder falar em nome dele, por meio do contrato de mandato, com a contraprestação, é claro, do pagamento de honorários advocatícios. Bem, tanto o mandato quanto os honorários advocatícios são temas de muita importância na prática profissional e demanda uma formalização correta de toda essa relação para que o próprio advogado e nem o cliente tenham problemas futuramente. Bom, o Código Civil ele prevê que o mandato é a modalidade de contrato ou negócio jurídico onde alguém outorga a outra pessoa poderes para representação. Isso tem previsão lá no artigo 653 do Código Civil. O mandato ele pode ser outorgado para a prática geral de atos da vida civil. Tá? Eu posso passar um mandato civil para uma pessoa, tá? Ou então para representação no próprio juízo, que nós chamamos de mandato judicial. Então, o mandato civil, eu passo uma procuração para uma pessoa resolver um problema no âmbito civil. Já o mandato judicial, eu passo uma representação em juízo. Artigo 692 do Código Civil. Na prática judiciária, o mandato ele assume relevante importância, já que o advogado ele age em juízo em nome do seu cliente, tá? Na qualidade de mandatário, né? O procurador ou procurador, tá? Como é determinado lá no artigo 103 do Código de Processo Civil. E também no artigo 5º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é condição para o exercício da prática forense que o advogado ele esteja agindo em mandato. Claro que quando ele peticionar em causa própria, ele não precisa de mandato, né? É uma situação em que vai constar isso logo no preâmbulo da peça processual, onde consta, por exemplo, fulano de tal, aí eu vejo a qualificação do fulano de tal, advogado em causa própria vem e assim por diante a petição. Tá? O artigo 103 do Código de Processo Civil, ele fez questão de deixar expresso que a parte ela vai ser representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, ressalvado as situações legais em que a parte ela pode atuar em causa própria quando a lei atribui essa faculdade. Bom, a regra é no sentido de que o advogado ele deve exibir o mandato, né, o instrumento de mandato, no momento em que ele ingressa nos autos. Tá? Então, o advogado ele apenas pode participar do processo em nome de seu cliente se ele fizer prova do mandato, ou seja, por meio da procuração. O artigo 104 do Código de Processo Civil afirma que o advogado não será admitido em juízo sem a procuração.
É claro que toda regra tem a sua exceção, e aqui não seria diferente. Quando é que o advogado ele pode atuar nos autos sem o instrumento de mandato, né? Através da atuação, né, para evitar uma preclusão, uma decadência ou uma prescrição, e a prática de ato que considere, nesse caso, um caso urgente. Nesse mesmo sentido, tem a autorização, da autorização, o artigo 5º, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, né, onde alega urgência. O advogado ele pode praticar o ato processual sem exibir a procuração, mas compreende que vai juntar a procuração, o instrumento de mandato, num prazo de 15 dias. Né? E esse prazo ele pode ser prorrogado por mais 15 dias, mediante aí a decisão judicial. O ato praticado sobre o protesto de futura juntada de procuração, ele recebeu aí um nome que nós chamamos de mandato de caução de rato. O advogado ele atua sem procuração, mas a ratificação de seus atos vai depender da exibição do instrumento de mandato. O ato não ratificado ele será considerado ineficaz e responde o advogado pelas despesas e eventuais perdas e danos que vieram a ocorrer. Isso tem previsão lá no parágrafo 2º do artigo 104 do Código de Processo Civil. Bom, a procuração, na feita que ela é apresentada como regra, né, pelo autor da petição inicial e pelo réu na contestação, nada obsta que seja juntada a procuração no curso do processo por meio de uma mera petição. Em caso de procuração apresentada em audiência, fica dispensada a petição de ser juntada, uma vez que a procuração ela vai ser juntada mediante autorização no termo de audiência. Em alguns estados, a juntada de procuração ela pode impor o recolhimento de custas processuais, o que não se aplica nas situações em que a parte é beneficiária da gratuidade processual, tá? Então, na prática, é importante sempre verificar em cada tribunal se existe a necessidade de juntar, de recolher as custas para juntar um instrumento de mandato. Tá? Bom, o artigo 106 do Código de Processo Civil, ele fala expressamente sobre a atuação do advogado em causa própria. E não tem nenhuma proibição legal ou ética a respeito disso. O advogado ele pode atuar em causa própria. Então, é muito importante observar a declaração na petição ou contestação de que a atuação ela está sendo em causa própria. Por exemplo, sempre que eu atuar em causa própria, eu devo colocar lá fulano de tal, Andréa Zambel, brasileira, e faço toda a minha qualificação e coloco advogado regularmente inscrito na OAB, sob o número tal, vem em causa própria, né, propor tal ação. Tá? Isso tem fundamento no inciso 1º, no artigo 106 do Código de Processo Civil. Bom, também eu preciso comunicar ao juízo o endereço profissional e eventuais mudanças, especialmente para permitir uma intimação ou atos de comunicação. Gente, o parágrafo 17, artigo 85,
ele fala que os honorários advocatícios sucumbenciais também são devidos para aqueles que estiverem atuando em casa própria. Bom, a procuração ela é um instrumento do mandato. Então, é celebrado um contrato onde tem um negócio jurídico para a representação e administração de interesse de outra pessoa. A parte ela outorga e assina a procuração ao outorgado, como meio de fazer prova do mandato, conforme é determinado lá no artigo 653 do Código Civil. No processo civil, o instrumento são documentos elaborados com a finalidade de fazer prova de um ato ou negócio jurídico. De fato, a procuração ela faz prova do mandato. É evidente, por ser mandato um negócio jurídico, ele deve estar revestido dos requisitos gerais que estão previstos no Código Civil, como a capacidade, a legitimidade, o objeto lícito e a forma legal. A regra é no sentido de que a procuração, com cláusula ad judicia, habilita o advogado para a defesa geral do cliente no processo. A cláusula geral ela dá capacidade postulatória ao advogado para o exercício de todos os atos ordinários do processo, como, por exemplo, promover a ação, contestar uma ação, apresentar petições incidentais, defesas em audiência, interpor recursos, promover a execução da sentença e dentre outros atos processuais. Isso tem previsão lá no parágrafo 2º do artigo 5º do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados da OAB, da Ordem de Advogados do Brasil, a OAB. Tá? Então, alguns atos eles dependem de poderes especiais. Bom, a procuração ad judicia et extra. Ela autoriza o advogado a atuar em juízo ou fora dele. Os poderes gerais habilitam o advogado, inclusive para subestabelecer o que demanda poderes especiais. Poderes especiais. Necessitam de poderes especiais que devem ser previstos nas procurações, caso seja do interesse do cliente e do advogado. Tá? Então, os atos, alguns atos necessitam, artigo 105 do Código de Processo Civil. Quais são esses atos que necessitam de poderes especiais? Receber citação. A citação é o ato que deve ser realizado na pessoa do réu. Então, o advogado ele pode receber poderes especiais da parte para subscrever o ato. Poder que exija aí a cautela no uso. Outro ato é confessar. A confissão é a manifestação da parte em afirmar fato contrário à sua pretensão. Esse é o poder que mais exige cautela em ser incluído em uma procuração. É claro, o advogado ele não tem interesse comum em falar em juízo fatos contrários ao seu cliente. Portanto, recomendamos que seja incluído na procuração apenas quando houver pedido expresso do cliente nesse sentido, da confissão. Outro ato é reconhecer a procedência do pedido. Também é poder de cuidado extremo. O réu, ele
poderá, em juízo, aceitar aquilo que o autor está demandando contra ele. Mas isso não é comum. O advogado apenas deve ter o poder quando o próprio cliente lhe demandar que reconheça o pedido do autor. O pedido, ele gera a prolação de sentença com resolução de mérito e coisa julgada material. Por isso que tem que ter muito cuidado. Outro ato é transigir, poder de fazer acordo. Outro ato, desistir, poder para que a ação seja extinta sem resolução do mérito, com a prolação da sentença, sem resolução de mérito. Mais um ato, renunciar o direito sobre o qual se funda a ação. Aqui trata de uma situação muito diferente da desistência. A renúncia, aqui é a renúncia ao direito, que equivale ao ato de disponibilização do direito material do cliente. Mais um ato, receber e dar quitação. Receber quantias e declarar satisfação do crédito e etc. Firmar compromisso. Estipulação de cláusulas compromissórias e de arbitragem. Engatou. Assinar declaração de hipossuficiência econômica. Tal previsão, ela foi invocação trazida pelo Código de Processo Civil, especialmente no sentido de firmar o comando de que o próprio advogado ele pode fazer a declaração de pobreza, desde que seja detentor de poderes especiais para isso. Bom, os poderes gerais, eles estão implícitos na procuração adjudícia. No entanto, os poderes especiais, eles deverão ser indicados expressamente quando for necessário. Em relação aos poderes especiais, sugiro aos profissionais que tomem cuidado em inserir indiscriminadamente nas procurações. Porque a inclusão, quando ela for leviana, ela pode gerar prejuízos ao cliente, como ocorre no caso da confissão e na renúncia do direito. Bom, vamos falar sobre o mandato judicial. O mandato para a atuação em juízo, ele pode ser um instrumento público ou ele pode ser particular, sem que exista exigência legal de um ou de outro. Então, pode ser qualquer um dos dois. O Código Civil, ele determina no artigo 692 que a formalidade das procurações adjudícia, ela precisa observar o que está previsto na lei processual e no Estatuto da Advocacia. A lei processual, no artigo 105 do Código de Processo Civil, afirma que a procuração ela pode ser conferida por um instrumento público, realizado perante o oficial de cartório, ou até mesmo por meio de instrumento particular, elaborado e assinado pelos próprios interessados, o advogado e o cliente. Então, surgem aí as seguintes perguntas. É necessário o reconhecimento da assinatura do outorgante por oficial público, ou seja, firma reconhecida? Por se tratar de um ato jurídico, deve a procuração ser subscrita por testemunha? Bom, nessas duas perguntas, a resposta é não. Em primeiro lugar, de fato, a procuração adjudícia, ela trata de uma espécie diferenciada de mandato. Ela é prevista basicamente no Código de Processo Civil, então
não há previsão de obrigatoriedade de reconhecimento de firma ou assinatura de testemunhas. No Código de Processo Civil, existem requisitos para a procuração. E quais são esses requisitos? Primeiro, pode ser assinada na forma digital em conformidade com a lei. Segundo, deverá conter o nome do advogado, a inscrição da OAB e o endereço completo. Terceiro, se o outorgado integrar a sociedade de advogados, a procuração, ela também deverá conter o nome da sociedade de advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB e o endereço completo. Quarto, referência à extensão dos poderes em relação às fases do processo. Digamos que eu firmei o contrato com o meu cliente somente para a fase de conhecimento. Então, a minha procuração ela tem que ser somente para a fase de conhecimento. Na ausência dessa referência, a procuração ela é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Bom, mandato comum. O mandato para a prática de atos civis sem a finalidade de apresentar em juízo, como regra, ele pode ser um instrumento particular, salvo se houver uma previsão legal dizendo que precisa ser por instrumento público. O instrumento público, que é uma procuração lavrada em cartório, ela é exigida quando o ato a ser praticado pelo mandatário, ele também exigir documento de natureza pública. Artigo 657 do Código Civil. A forma de um instrumento particular ela é simples, mas ela precisa ser observado alguns requisitos conforme o artigo 654 do Código Civil. Primeiro, a assinatura do outorgante. Segundo, a indicação da data e do lugar onde foi passada a procuração. Terceiro, a qualificação do outorgante e do outorgado. Quarto, o objetivo da outorga, a extensão dos poderes que estão sendo conferidos àquela pessoa. Gente, é importante dizer que o terceiro para qual o mandatário exibirá o instrumento, ele pode exigir que a procuração contenha firma reconhecida, conforme determina no parágrafo 2º do artigo 654 do Código Civil. Agora, existem alguns modelos de procuração que pessoa física a gente pode fazer uma procuração ad judiciam, tá? Para a pessoa jurídica também, uma procuração ad judiciam. E também a procuração a rogo, eu devo colocar lá a procuração ad judiciam a rogo. Bom, também tem outra forma de mandato que é o subestabelecimento. O subestabelecimento ele é um instrumento de transferência de poderes que foram recebidos em mandato. O subestabelecimento ele pode se dar com reservas de poderes, situação em que aquele que subestabelece conserva para si os poderes que ele recebeu antes e continua a atuar no processo. Em modalidade de subestabelecimento, pode ser conferida em favor de estagiários para que eles possam praticar os atos previstos no Estatuto. Eles podem fazer carga nos processos físicos, despachar petições com o juiz, assinar petições de juntada, assinar as demais petições em conjunto com o advogado. Então, o subestabelecimento com reservas de poderes eu posso também fazer para o estagiário. E também tem a procuração, subestabelecimento sem reservas de poderes. Tá? Essa modalidade, o advogado ele vai subestabelecer
ele vai transferir todos os poderes que ele recebeu, sem reserva, nada para si. Ou seja, ele vai renunciar ao mandato. O advogado que subestabelecer sem reserva de poderes, ele não pode praticar mais atos no processo. Em caso de subestabelecimento sem reservas de poderes, o advogado que subestabelecer, ele deve comunicar ao seu cliente que uma vez que está deixando o processo, equivalente à renúncia do mandato. Ele precisa deixar isso bem claro. Ele pode subestabelecer sem reserva, mas a partir dali, a pessoa para quem ele se subestabeleceu vai agir totalmente no processo. Em caso de subestabelecimento sem reserva, o Código de Ética e Disciplina determina, lá no parágrafo 1º do artigo 26, que o subestabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Espero que tenham gostado e ficamos por aqui.